Se você olhar com atenção os detalhes da sua vida, encontrará mais motivos para gratidão do que para reclamação, pois a vida te ensina que nada é para sempre e de alguma forma você passa a ser grato por isso. Ao final de tudo, descobrimos que o segredo da felicidade está em reclamar menos e agradecer mais. Faça o que você sente amor por fazer e tudo fluirá como água de um rio que nunca seca. Ele sempre com suas sábias palavras, ser humano ímpar, o que fala exatamente o que precisa ser dito. Profissional gabaritado, que vem exercendo com amor tudo o que faz. Certamente, Dr. Graziano, seu rio nunca secará. Seja bem-vindo à Sala Secreta. Vocês têm umas fotos ali que nem parece ele, mas é ele mesmo. É porque ele tá fitness. É intriga da oposição, gente. Boa tarde, tudo bom? Certinho? Como é que vocês estão aí, ouvindo grandes nomes falar do dia de ontem, aí hoje pela manhã, aí vai para o almoço, pronto. Deu isso aqui. Mas agora já apagou. E não tem a propensão indébita do que vocês já consumiram, mais de 50% do que foi prometido. Então, é só isso aqui mesmo, não vai passar disso. Então, não espere algo diferente disso. Mas a gente vai falar agora sobre o que a gente veio fazer, sobre a proposta. Para quem não me conhece, eu sou Graziano e faço parte do Time Prelúdio, sou suspeito ao falar de Raulus. Um dia que a gente estiver fazendo uma sala secreta, que a gente consiga, de fato, deixar os celulares escondidos, eu vou falar um pouquinho para vocês quem é Raulus. Hoje eu não posso falar não, porque tem filmagem, está meio comprometido, tem algo que é complexo e tudo mais, mas vai de uma simples foto até algo sobre uma van. Então, daí por diante, você já sabe, já começa a saber como é que funciona a temática. E quem viveu sabe o que eu estou falando. Então, eu agradeço desde já a presença aqui de Dr. Raulus, de todos vocês. Cumprimento a plateia aqui, na presença do meu irmão Gregório, que está aqui, ó, sangue do meu sangue. Ferraz, que está aqui também. O mestre Aleijadinho não está aqui, não, ele está lá dentro. Mas daqui a pouco ele chega aí. Alguém que vai estar meio capotante aqui. Mas ele é do bem também, meio bruto, rapaz ignorante, mas do bem. Vamos lá. Gente, a gente está aqui tentando trazer para vocês algo que transite entre a parte técnica e a parte que é prática. Então, nada mais justo do que a gente vir falar sobre o tema que eu vim falar, sobre provas da estratégia à atualidade. Então, o que é que significa esse tema, a estratégia à atualidade? Se vocês analisarem direitinho, eu vou fazer meio que um plágio da palestra que eu fiz no Prelúdio de Petrolina. Mas só que é algo superficial, porque eu vou aprofundar alguns tópicos e vou trazer algumas temáticas direcionadas para a gente poder apontar e, ao final, a gente tem um crivo de análise do que a gente pode fazer ou não e como é a vida da gente, como a gente pode entender e saber como é que viver. Bora lá. É o seguinte, todo mundo que veio aqui falar, tipo, veio o promotor, veio o juiz, veio o desembargador, veio o perito, vieram 2 peritos no caso, veio professores acadêmicos, veio gente com mais técnica, e todos eles falaram muita coisa sobre provas. E Piancó colocou, inclusive, no seu slide, tipo, processo é prova, é redundante. É redundante de falar, porém, é mais do que claro, processo é prova. E aí? Mas onde é que surge o início da construção da prova? É na fase de processo? É na fase de recurso? É na fase de execução? É onde é que é? Aí eu pergunto a vocês e já respondo, porque até então aqui trata-se da palestra para poder explicar a vocês. O que é que está mais próximo do fato? É o plenário do júri ou a delegacia? Claro que é a delegacia. O fato aconteceu aqui, e a gente está falando sobre crimes dolosos contra a vida, que está esculpido do artigo 121 ao 126, se eu não me engano. E, nesse sentido, a gente consegue saber que lá estão todos os crimes dolosos contra a vida estão esculpidos nesses artigos? Então,
Então, quer dizer que os crimes cometidos nesses títulos que eu falei, todos eles é de competência exclusiva do Tribunal do Júri? Não. Com a inovação agora do pacote de crime, trouxe até então outra temática. Aqui, mestre Aleijadinho chegou, viu, gente? Chegou aqui, ó, capotando, mas chegou. Aí, isso, no artigo 122, quando ele menciona sobre a automutilação, aquele crime não é de competência do Tribunal do Júri. Se for a condição da automutilação, esse crime está dentro do rol, que é de competência do Tribunal do Júri, porém, não é de competência do Tribunal do Júri, que ele tem que ser julgado por juiz singular. Mas não sou eu que estou dizendo. É o próprio tipo penal esculpido que determina. Então, o que acontece? Quando você estiver investigando, está na fase da delegacia, o fato aconteceu, e você sabe que a proximidade que você tem lá é mais a investigação fatídica para poder fazer toda a construção de elementos, para poder se chegar mais próximo dentro do que seria a prova da materialidade, indício suficiente da autoria para poder se relatar e remeter-se para fazer uma denúncia. Porém, o que a gente está diante aqui é que o fato aconteceu aqui e muita gente que vem falar, que vem redundantemente falar, que às vezes fala com tanta propriedade em terreno dos outros, é que o plenário do júri é a cereja do bolo. Porém, a marcha processual tem que seguir. E os elementos que você tem que começar a construir na delegacia. E aquilo que você tem que fazer na delegacia, esquecido, é? Porque até então, eu posso dizer até por experiência minha, eu sustento argumentos em delegacia e pedidos, claro que não tem contraditório, que a gente sabe, porque o processo não está fechado, justamente com o triângulo perfeito da acusação, o réu e o juiz, para poder fazer a iniciação do processo, que só inicia a sessão penal com recebimento da denúncia, oferecimento dessa. Então, a gente já sabe. Mas lá, eu tenho elementos investigativos que são, gente, diga-se de passagem, uma leva de coisas que a gente pode construir. A gente trouxe agora com o pacote de crime a cadeia de custódia da prova, que isso aí trouxe uma inovação que muita gente nem pensa. Se passar a falar só sobre isso, eu digo, dá 5 dias de palestra e ninguém termina. Pode botar aí o melhor processualista para falar de cadeia de custódia da prova, se ele for fazer todos os passos da cadeia de custódia, os 10 passos que seria da primeira iniciação, fixação, produção, etc., até o arquivamento do final, que ainda tem que ser produzido posteriormente, duvido passar. Menos de uma semana e o cara concluir. Não tem condições. Porque é muito assunto, é muito detalhe, e nesse sentido você tem que começar a se aprofundar. Porém, a gente já passou. E o que é que você tem que falar sobre delegacia, Graziano? Quando você for para a delegacia, tem uma brincadeira que a gente faz com o doutor Erivelto. Não seja preso. Porque tem gente que vai para a delegacia e vai lá e detalhe, só esquece que lá dentro tem um delegado. Tem, por vezes, algum comissário, agente, escrivão, dentre outros. E deixa eu lhe dizer, quando você vai armado para lá, deixa eu te explicar que é um segredo. Tudinho está com a ponto 40 na cintura. E não é fogo, que todo mundo está lá armado já. Aí tu vai se deparar com um cara que está dentro da delegacia. Eu não sei como é que foi o dia dele, não sei como é que foi a noite, não sei o cara comeu, não sei se a mulher dele traiu ele, não sei como é que foi. Porque eu tenho que chegar na delegacia gritando. Pé na porta não resolve, não. Pé na porta não resolve. Já experimentou usar a maçaneta para ver se ela abre? Já experimentou pedir? Porque a gente é advogado, cara. A gente pede, a gente tem a vocação de pedir. Eu, particularmente, eu sou aquele esmoléu que fica pedindo para lavar o seu para-brisa com o rodinho e pedindo para lavar 5 vezes. Quando você não autoriza, eu vou para o vidro de trás e lavo sozinho, pronto. Estou lá, mas eu estou pedindo, é meu direito de pedir. Se ele vai decidir ou não. Porém, é o seguinte, na delegacia existe 2 possibilidades do delegado fazer. Ou ele faz, ou ele não faz. Mas só tem uma, que você vincula o ato dele, se você peticionar. Se você pedir de boca, ele responde de boca. Doutor, eu vou negar. É discricionário. Porque o que é que difere a gente do delegado de polícia, bem como outros agentes, bem como promotor, bem como juiz? É que nós aqui temos o privilégio de fazermos tudo que não for proibido por lei. E eles só podem fazer o que está na lei. Mas não foi eu que criei, não. Foi eu que disse, não. Então eu só pego a arma e uso.
Então, para mim. Então, o que acontece? Se a gente sabe disso, a gente passou 5 anos de faculdade aprendendo sobre isso. Desculpa. A gente passou 5 anos na faculdade aprendendo sobre isso. Aprendendo que, de fato, que a gente pode pedir, tem que ser algo dentro da lei, que pode ser assim, se não for ilícito, pode pedir. E por que tem que chegar na delegacia brigando com o povo? Porque você não pode chegar de uma forma mais escorreita, mais calma, mais tranquila e pedir. Por quê? Porque seu pedido tem que ser sempre: tire a algema do meu cliente, isso não existe. De acordo com a súmula 11, vinculante do STF, determina que se ele não oferecer perigo, você não pode colocar. Pelo amor de Deus, chega no cara, meu irmão, me ajuda aí. A família do cara quer ver um serviço meu aí, meu irmão. Tira a algema do cara aí, bota no braço só. O cara está doido para se coçar ali, não tem nem condições. Doutor, tá bom, sabe? Trocou, tirou a algema, resolveu o problema. Eu briguei? Não. Eu ganhei? Também não, porque o cara continuou algemado. Mas eu criei uma conexão. E por que eu preciso falar de conexão com você? Porque não tem condições de a gente subir aqui, falar com vocês, se a gente não se conectar com ninguém. A mensagem é de quem recebe e não de quem fala. E não sou eu que disse. Breno, que é o professor de oratória que chegou aqui, falou, devido à condição do tempo dele, não pôde aprofundar nessa temática. E, às vezes, a gente precisa se conectar com pessoas porque a gente pede, mais uma vez. Se o cara chegar de forma abrupta, de forma gritante, de forma grandão, não tem condições de ser resolvido. Então, o que é que a gente pode entender daí por diante? Que delegacia não é ambiente de você estar brigando. E, Graziano, mas teu tema não é prova? E onde é que tu começa a construir teus elementos investigativos? É dentro da igreja? É na delegacia, cara. É na delegacia que você consegue fazer. Na delegacia você consegue insurgir do posicionamento que você vai discutir tese no STF. Porque, diga-se de passagem, o advogado que começa um processo e está doido que ele se encerre no primeiro grau, para ele poder botar o honorário no bolso, e quer que a causa seja simples, esse cara não veio para brigar. Ele quer só o dinheiro. E muitas vezes a gente não está para ganhar o dinheiro, a gente está para poder trabalhar, para poder se satisfazer, porque tem um cunho de satisfação em a gente ser o que a gente é, de ser advogado criminalista. E parabéns a vocês e a nós pelo nosso dia de ontem, que foi advogado criminalista, que foi meu presente, que Papai do Céu me disse tanto quando eu ia nascer, que ele disse: nascerás no dia 1 de dezembro e alguém criará o dia 2 como advogado criminalista. Então eu recebo o presente 2 vezes, porque eu só sei ser na minha vida advogado. Então, se eu não soubesse ser advogado, eu não saberia ser nada na minha vida. Então, o que é que eu posso falar sobre vocês? Porque até então, essa palavra de dizer o tempo é curto, para mim é falácia. Eu acho que você tem que falar o que você tem que falar no tempo que ele der para falar. Que você consegue sustentar uma sustentação oral, que é num tribunal, durante 11 minutos, 10 minutos, perde 15. Mas se você chegar em 15, o desembargador não está nem vendo, ele está folheando, está vendo alguma coisa, etc. Então, o que é que você precisa? Precisa ser coeso, contido. E você precisa fazer o quê? Quando você tiver todos os elementos investigativos, você passa a conduzir o delegado a parte e dali por diante comece a fazer algumas linhas de investigações diversas do seu cliente. Porque você está com o seu constituinte e ele, quando ele lhe outorga o poder através da procuração, ele quer a melhor defesa. E a melhor defesa é ataque. Calma, cuidado, eu já falei, lá dentro tem um bocado de gente armado. O que é que eu digo? Você tem que saber conduzir. Existem processos que eu tenho que eu venho fazendo uma construção argumentativa do interrogatório do cliente desde a fase da delegacia. Porque é o seguinte, uma verdade dita 100 vezes, ela sempre será uma verdade. Mas uma mentira dita 1 milhão de vezes, ela nunca será uma verdade. Porque em algum momento ele vai mudar a versão. Então, o que é que eu faço? Eu faço falar de caso prático. A gente, quando constrói, no caso que eu tenho um processo aí, inclusive Flávio, e faremos o júri, eu faço, teve uma situação dos policiais, troca de tiro do policial, que a vítima deu nos acusados, só a vítima deu 45 disparos de arma de fogo. E a qualificadora está lá, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eu já sei, se ele tivesse dado 50 tiros, estava resolvido. Então, o que é que eu posso entender com isso? Que a gente tem elementos investigativos e a gente faz a construção
no meio do inquérito, para poder, nas suas interrogatórios dos seus clientes, fazer justamente os apontamentos para poder construir teses, construir argumentos com o seu cliente, para que você o repita na fase de instrução e venha a fazê-los novamente na fase do plenário. Porque tem gente que diz, eu não deixo o réu falar. No meu caso, a gente tem que instruir ele a falar, porque ele tem que falar aquilo que a gente coaduna para que ele fale, para que a gente conduza que ele fale. Então, o que é que a gente pode entender com isso? Que a gente faz os elementos investigativos justamente nesse tema, para poder construir uma linha de raciocínio que traga na cabeça do delegado, que quando ele vier a relatar, ele relate da melhor forma, para que o Ministério Público, muitas vezes, não veja nem elementos de pedir uma prisão preventiva do seu cliente. Mas o trabalho está feito na delegacia. Mas, Graziano, o teu tema não é prova, e eu estou dizendo a vocês o quê? Existe lugar mais benéfico para a construção de elementos que se tornará prova lá na frente, é a delegacia. Então, o que é que eu digo? Você faz esse tipo de argumentatividade dentro da delegacia, o trabalho bem feito na delegacia, o delegado não pede a preventiva do teu cliente, o promotor de justiça não pede a preventiva do teu cliente, e de logo, a gente sabe que o juiz não pode de ofício decretar. Só há requerimento das partes e o Ministério Público é a autoridade policial. Então, nesse caso, ele não vai pedir nunca a preventiva do teu cliente. Então, você já começou a batalha, que é a guerreira que o Tribunal do Júri você já sabe que está sendo processado por um crime doloso contra a vida. Já sabe que é complexo e complicado. Você já entra lá, pelo menos, com um ponto para você. Devendo ao processo já está, porque já está sendo processado. Quando você tem 5 acusados e você consegue tirar 3 da investigação e deixa só 2, comemore, você foi bem na sua construção e na sua condução do inquérito. Então, o que é que eu posso dizer com vocês? A fase de estratégia e a parte de construção de provas está só no processo, gente? Não. Ela vem de todo o bojo. Porque o processo a gente sabe que se divide em 4 fases. Fase investigativa, fase de fato do processo, a fase de recurso e a fase de execução. Então, você tem que saber o que é que você pode pedir dentro de cada fase e onde você está. Se você souber a fase processual que você tiver, você vai saber o momento processual que você vai pedir. E eu já sei que apontou 15 vezes aqui o 00. Mas é normal que a gente é de casa. Sabe o que é bom o time prelúdio? Essa intimidade. Essa intimidade.